Olá, galera! Com muita alegria que nós estamos aqui em mais um episódio do nosso GFQcast. Hoje, essa gravação sem o pastor Tiago, ele teve aí alguns compromissos, não pôde estar gravando com a gente. Mas eu estou aqui e espero, ter uma conversa muito bacana com a nossa convidada de hoje. Hoje, então, é um episódio com convidados, onde nós vamos entrevistar essa moça tão especial para as nossas vidas. É claro que você já viu na chamada, no Instagram não tem mistério, você já sabe que é a Bárbara. Sim. Essa moça abençoada, ela trabalha na igreja local, de maneira itinerante também, com as escolas. Sim. Ela ficou 1 ano fora do país, na Ásia Central, fazendo missões. E ela tem muito para contar, ela está finalizando um livro. Sim. Então, ela tem muito para nos contar. E, em nome de Jesus, que você que está acessando agora aí esse vídeo, quero que você compartilhe para o maior número de pessoas, tá? Bota aí no grupo do WhatsApp, vai botando, vai marcando a galera aí, porque sempre histórias inspiradoras, referências, pode nos levar para algum lugar de reflexão importante. Então, que isso aconteça aqui hoje nessa gravação, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, Bárbara, começa para quem não te conhece, falando quem é a Bárbara aí, pra galera. Nossa. Vamos lá. Meu nome é Bárbara. E aí, galera, tudo bem, Meu nome é Bárbara Marinelli. Eu sou santamariense. Eu nasci em Santa Maria, que é chamado de coração do Rio Grande do Sul, E eu cresci e morei lá com os meus pais até os meus 23 anos. Então, eu cresci, eu sou de família pastoral, eu sou neta de pastor, filha de pastor também. E cresci nesse ambiente e... Não, eu vou acabar contando um pouco da história, Um pouquinho só. Pouquinho só. Daí eu cresci nesse ambiente, assim, pastoral. Eu me formei em música, desde cedo. Meu avô, meus pais são músicos. E boa parte da família também envolvida com música. Então eu cresci nesse ambiente musical. Eu me formei em percussão. Eu sou bacharel em percussão pela UFSM. E depois disso, fui despertando interesse por outras áreas também, que a gente vai comentar também, Mas só pra não falar tudo. E aí foi com 23 anos que eu tive essa experiência de ir pro campo transcultural. E onde Deus me falou pra não voltar mais pra lá. E daí eu não voltei, E vim parar aqui em Canoas, na região metropolitana. Mas eu sou formada em música, sou artista, amo artes, qualquer tipo de arte. Pintura, desenho, teatro, dança. Eu amo tudo de arte. Agora eu tô apaixonada pela comunicação, pela mídia também, assim, sabe? De criar vídeos e posts, essas coisas mais inspiradoras, assim, sabe? E que trazem, assim, a essência do evangelho, a essência do que tá sendo vivido em igreja, assim. Então, essa área, assim, eu amo. Já estudei fotografia na pandemia também, assim, online. Fiz cursos online, assim. Então, eu amo essa área de artes, é a minha paixão. E também trabalhar com crianças especiais, crianças de todas as faixas etárias, assim, sabe? Principalmente os bebês é a minha paixão, assim. Então, arte e crianças, adolescentes, juniores ali é o meu lugar, a minha casa, assim, é onde eu me sinto em casa. Legal. Bom, vamos começar por essa parte aqui do globinho, então, Eu peguei 2 elementos que eu acho que vai ser o carro-chefe da nossa conversa legal. hoje. Eu olhei assim quando eu entrei aqui, desconfiei. Vou deixar isso para depois. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho da tua viagem transcultural, Sim. Como que nasceu, como que começou esse desejo. Enfim, fala aí pra gente. Então, antes de eu ir pra lá, teve toda uma história, Que eu tava fazendo faculdade de música. E aí nasceu um primo meu, que se tornou meu afilhado. E aí, quando ele tinha 1 ano e pouco, a gente descobriu que ele era autista, E aí eu comecei a pesquisar, como eu sou apaixonada por música, eu comecei a pesquisar e eu tinha um professor que conhecia muito de neurociência, sabe? E musicoterapia, e ele começou a falar sobre isso. E eu comecei a pesquisar na minha cidade, onde encontrava terapia que envolvia arte ou música. E aí eu não achei nada. E aí, quando eu não achei nada, só tinha, digamos, fono, físio, sabe? Natação, ecoterapia. E aí eu comecei a olhar assim e não tem nada na arte, sabe? Daí eu comecei a pesquisar, será que existe mesmo? E foi onde despertou meu interesse por essa área.
E aí, pesquisando, já me familiarizei com a musicoterapia, comecei a estudar tudo mais. E, paralelamente, tinha esse casal de missionários, essa família de missionários, que tá na Ásia Central e é lá da minha cidade há uns 18 anos, 17 anos. Tu já conhecia eles Eu antes? já conhecia eles antes. Eles foram enviados, né? Quando eu tinha 7 anos. Então, eu cresci vendo eles a cada 1 ou 2 anos voltarem para Santa Maria e falarem os testemunhos. Pra visitar Sim. e tal. Isso. E a minha mãe, uma vez, ela me lembrou, antes de eu ir para minha primeira escola missionária, fazer um curso, eu tava há um mês na faculdade, né? Recente entrado, e foi uma turma do CTMQ fazer estágio lá na minha igreja. E aí eu me envolvi assim, sabe? Porque sempre gostei e grudei neles, assim, e tal. E no mesmo período eu tava passando por uma crise, assim, porque eu entrei na faculdade e aí eu olhava e não era o que eu imaginava, assim, sabe? A percussão erudita é bem diferente da percussão popular que eu tava acostumada. E aí eu começava a olhar, assim, como é que eu vou usar isso na igreja? Como é que eu vou fazer isso na igreja e tal? E eu entrei numa crise e eu começava a orar pra Deus. Deus, tipo, me mostra o que eu vou fazer, porque senão eu vou desistir, sabe? Eu vou largar tudo. E aí, quando eu fiz essa oração, 2 dias depois, eles chegaram lá na igreja e começaram a fazer missões lá, evangelismo, e eu fui junto com eles, eu grudei com eles. E aí foi onde Deus falou pra eu ir pra lá, pro CTMQ, pra eu fazer o curso. Aí eu tava chorando muito numa pregação que eles falavam sobre Paulo e Timóteo, sabe? E aí era um colombiano até que ele falava: onde estão os teus Timóteos? Onde estão os teus Timóteos? Ele falava aquela pergunta e aquilo lá vinha no meu coração, porque eu não tava discipulando ninguém, não tava ensinando ninguém, sabe? Não tava exercendo nada, assim, de discipulado, de cuidado e preparando outras pessoas. E aí a minha mãe disse que quando terminou a pregação ela pediu o microfone. E aí, sem eu falar nada, ela falou assim: ó, eu sei que Deus tá chamando a minha filha, sabe? Eu sei que ela foi criada pra isso. E aí ela me lembrou que quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu sempre falava pra ela que eu ia pra África cuidar das crianças e alimentar elas, sabe? Eu sempre falava: mãe, eu vou ir pra África, mãe, eu vou pra África. E eu tinha esquecido isso. E ela lembrou e falou aquele dia. Então, eu terminei aquele semestre, tranquei a faculdade, e no segundo semestre eu fui pro CTM, que foi uma loucura, né? Eu recente entrado, eu atrasei toda a faculdade, atrasei 1 ano. O CTM, ele tava num polo em Santa Maria ou tu foi pro Paraná? Não, ele tinha um em Caxias. Ah, tá. Foi bem... Eu não sou novinha, né? Faz um tempo já. Aí ele tava em Caxias, daí eu fiz em Caxias, voltei, e aí eu terminei a faculdade. E aí, nesse processo, daí como eu me despertei novamente para missões, né? Aí eu acompanhei mais de perto essa família que tava lá. Então, cada vez que eles vinham, eu conversava bastante e tal. E aí, teve uma vez que eu me conectei mesmo com eles, que eu continuei mandando mensagem. Aí, eu era estagiária na universidade, né? Na orquestra. E aí, eu lembro que eu recebia R$400 de bolsa. E aí, eu ofertava todo mês R$100 para eles, sabe? E hoje eu vejo que isso não é receber pouco, né? Não é uma justificativa para não ofertar. E eu vejo que ali eu comecei a semear, sabe? E eu fiquei 1 ano ofertando na vida deles. E aí, quando eu tava chegou a pandemia e tudo mais, né? E eu tava no último ano da faculdade. E aí, eu tava conversando com ela, né? A missionária. E ela falou assim: por que tu não vem pra cá? Porque era um lugar que eu queria ir pra conhecer. Mas eu já tinha dito pra eles assim, não... Para esse tipo de campo eu nunca vou ir, que é um campo muçulmano, né? De igreja perseguida e tal. Eu falava, não, tipo assim, o meu chamado é mais pra África, pra um lugar assim onde eu vou ter mais liberdade, fazer vários projetos e tal. E eu falava, pra esse lugar só se for pra conhecer, tipo, uns 3 meses no máximo. Eu falava assim, né? Olha só. E aí ela falou, por que tu não vem pra cá? E eu vou sim, tô terminando a faculdade, assim. E ela perguntou, sério, tu vem? Porque, tipo, teve muita gente que falava que ia e nunca foi. E ela não botou muita fé, assim, né? Eu falei assim, eu vou. E aí eu peguei no mesmo dia, era um dia antes do meu aniversário, eu falei pros meus pais e tal, eu vou terminar a faculdade esse ano que vem eu vou pra lá. E eles, tá bom, ficaram meio assim, né? Aí depois meu pai começou, porque tu não vai aqui no Paraguai, vai em Porto Alegre, vai em um lugar mais perto primeiro, né?
E aí foi que aquele ano era pandemia, aí eu não trabalhava, tinha só a bolsa, né? E aí foi onde Deus começou a abrir portas. E eu comecei a trabalhar em 2 escolas, numa escola de música particular, né? E em 2 escolas normais, assim, com projeto social. E mais projetos, assim, que, tipo, começou a surgir muito projeto, sabe? E eu sabia que era provisão de Deus. Daí eu comecei a fazer meu passaporte, comprar passagem, fazer várias coisas. Fiz uma rifa com todos os meus livros. Mas o que confirmou mesmo pra eu ir pra lá é que eles trabalham com crianças especiais lá, sabe? Crianças com síndrome de Down, gagueira, todo tipo, assim, sabe? Que é um lugar onde existe muito... a saúde é precária, digamos assim, comparada a um país como o nosso. E também existe muito casamento consanguíneo. Então, acontece muitos... crianças com síndrome de Down, criança com autismo, com TDAH, com gagueira, com várias coisas assim. Por ser precária a saúde, eles não terem tanto conhecimento como nós temos. E também por causa dessa questão do casamento, né? E acontece muito acidente também no pré-natal, no parto, sabe? Por eles não ter... acidente, assim, de parto, de tá, deslocar. na hora do parto. Isso, na hora do parto. De, tipo, deslocou perdão, esqueci a palavra. A coluna, ou um braço, alguma coisa, e a criança fica com aquela deficiência porque os pais não têm o conhecimento de ir atrás de um médico. Mas os partos, as próprias pessoas fazem, provavelmente. Geralmente é na vila mesmo, sabe? No interior, com a parteira. Não tem o hospital, assim, sabe? São poucas pessoas que têm acesso a um hospital. E o acesso difícil à ajuda na saúde. Sim, porque lá são vilas, né? E as vilas são bairros distantes, assim, bem distantes. Então, para sair da vila para ir num hospital, assim, não é todo mundo que tem um acesso financeiro, digamos, a isso. E a cultura em si já é aquela coisa de ter o parto em casa, em família, sabe? Bem oriental mesmo, aquela cultura mais oriental, assim. Então, acontece muito disso, sabe? E é uma cultura que foi transformada no país através desse casal, porque quando eles chegaram lá, as crianças que tinham qualquer tipo de deficiência, assim, eles eram colocados em orfanatos e deixados lá. Porque pela cultura, pela religião, elas são consideradas crianças amaldiçoadas. Então, eles eram largados lá, e os pais iam visitar uma vez por ano, quando iam visitar, assim, sabe? E com a chegada deles lá, eles trouxeram essa visão da reabilitação. Sabe? Que uma criança que não conseguiu falar no tempo certo, sabe? Ela consegue desenvolver a fala. Uma criança que tem mais dificuldade em tal área de aprendizado, ou às vezes para caminhar, às vezes para se comunicar, ou às vezes uma criança que nasce com cegueira ou surda, ela tem como se adequar à sociedade, sabe? Se reabilitar, se relacionar com as pessoas, assim. E é uma cultura que foi implantada por brasileiros lá, sabe? É uma transformação muito boa. Através desse casal que tu conhecia. E às vezes é meio difícil, digamos assim, acreditar, né? Que 2 brasileiros de Santa Maria que saíram pra lá, mudaram a cultura de um país islâmico, sabe? Tipo... É uma coisa assim, como pode isso? E a gente vê o poder de Deus nisso, né? E quando tu ficou sabendo desse trabalho com essas crianças, foi o que te moveu aí? Sim, exatamente. Que eu já tinha esse contato, então eu já tinha curiosidade. Então eu pensei assim, eu vou pra lá, eu vou conseguir ver de perto, né? E trabalhar junto com eles e tá aprendendo na prática. E também servindo num campo transcultural e também servindo com eles entre missionários. Porque eles têm 3 filhas. E lá não tinha, tipo, não tem esse discipulado, sabe? E era um desejo muito grande deles, que eles oravam há muito tempo por uma brasileira ou uma pessoa do Brasil que fosse para ajudar nesse discipulado com as filhas, sabe? A menor ainda não conseguia falar, porque lá tem o russo, o inglês, o russo entre os locais e o persa, né? O inglês entre os missionários lá, que tem americanos e outros missionários. Então, entre eles falam inglês e na escola é inglês. E o brasileiro que é em casa. Então, a mais nova não falava.
Nenhuma das línguas. Ela entendia, mas não falava. Então, ter esse discipulado com as meninas, sabe? Que a senhora sabe como é que é, né? Filho de pastor para ser discipulado. Eu sei também, na pele é mais difícil. Imagina num campo transcultural, onde não tem nenhum discipulador ou líder que fale a tua língua. Essa cultura também. E não tem essa visão, sabe? Isso. Que a gente tem de ser cuidado. Então, eu trabalhei muito com as meninas lá. Trabalhei com outros filhos de missionários americanos também que tinham essa carência. Então, o inglês me ajudou muito a ajudar outras pessoas lá. E nessa questão de crianças especiais, de reabilitação também, nas clínicas que tinham lá, o centro de reabilitação, né, e a clínica. E foi essa questão, assim. Então, tipo assim, eu vi muito a mão de Deus nesse ano de pandemia, que Ele proveu, Ele trouxe, assim, a questão de ter um propósito para ir, não só ir por ir, né? Ele já me preparou um tempão atrás, porque eu ganhei uma bolsa para estudar inglês 4 anos antes de ir. Nossa. Logo que eu cheguei na faculdade, eu ganhei uma bolsa e eu estudei inglês por 4 anos sem pagar praticamente nada, né? E só um material durante 2 anos que eu tive que pagar. Então, eu vi que foi, tipo assim, a provisão de Deus, assim, sabe? Em tudo que Ele foi cuidando, assim. E foi bem no ano, terminei a faculdade e já fui direto pra lá. E, tipo assim, pra mim foi uma experiência incrível, assim, sabe? Daquele ano eu ver o cuidado de Deus, o preparo, até com os meus pais, assim, sabe? Porque do nada eu fiquei 23 anos morando com eles, do nada eu vou ficar um ano totalmente longe, sem visita, sem nada, sabe? Mas para eles era algo que já se presumia. Não foi Sim, tão não, novidade. não. E eles também já têm essa preparavam visão pra já, isso. sim. Graças a Deus, assim, porque eles já tinham essa visão de que os filhos iam ser enviados, sabe? E hoje nenhum dos filhos tá com eles, assim, só o menorzinho que tem 3 anos, né, o Isaac. Mas dos mais velhos, todos já, sabe, tão longe, vivendo missão de cada um. Mas era uma coisa que eles já estavam preparados. Só que imagina, é difícil, né? Pro meu pai ser a primogênita, menina, e viajar pra longe. Eu fui sozinha na viagem, não tinha ninguém me acompanhando, sabe? Então eu saí de... Eles me largaram no aeroporto de Porto Alegre e eu fui até a Ásia Central sozinha. Eu passei por mais 3 aeroportos no caminho, assim. 3 conexões. Isso, foi em São Paulo, no Catar e na Turquia. Então, em Istambul, né? Então, foram países, assim, que, tipo, até eu fiquei assustada. O que te assustou lá? Assim, ó, saber que eu tô sozinha e longe. Tipo assim, eu tenho que me concentrar, não posso dormir, não posso me distrair, que era 7 horas de conexão, né? Então, eu ia ficar 7 horas parada. Ficava, tipo assim, tinha um intervalo de 7 horas. O que tu ficou fazendo nessas 7 horas? A primeira coisa que eu vi é onde era o meu voo, né? Uhum. Então, eu descobri que eles só colocavam no painel lá 3 horas antes do voo. Então, eu caminhei em todo o aeroporto lá no Catar para descobrir onde era cada portão. Aí eu descobri, do A ao G aqui e tal, e fui descobrindo. Daí, ó, já sei onde é que é. Então, quando sair, eu só vou pra esse lugar. E aí, eu fiquei cuidando. Tipo, eu não parava de caminhar até achar um lugar seguro pra parar. Porque tinha gente de muitas culturas, sabe? Aquele tipo de gente que eu só vi em filmes, sabe? Bem africanos, aqueles reis africanos que usavam ouro por tudo. Aí, do nada, vinha aqueles sheiks árabes, assim, que usa aquela roupa toda branca, assim, sabe? E aí, quando vê, já tinha os iranianos, que as mulheres usavam luva, tapavam tudo, só ficava o olho de fora, assim. E, tipo, eu saí lá do interior, né? Do Rio Grande do Sul. Do nada, assim, eu tá no meio daquilo lá, eu ficava, assim, assustada. Eu assim, meu Deus, só me ajuda a não ser sequestrada, a chegar com segurança e tal, achar meu avião, não me atrasar. E aí, deu tudo certo. Daí, em Istambul, eu fiquei lá na casa de missionários que eu nem conhecia, porque... Aí eu fiquei um tempo lá. É que assim, ó, eu saí do Brasil sem o visto pra entrar no país. Ah, tá. Então, tipo, eu fui pela fé mesmo. Tá. E aí... Como é que foi isso, meu Deus? Assim, a gente foi crendo que eu ia conseguir o visto, tá? Na pior das hipóteses, quando a gente chega em Istambul, na Turquia, o visto de turista só em chegar já é de 3 meses. Uhum. Então, na pior das hipóteses, eu ficaria 3 meses em Istambul esperando o visto. Com missionários lá...
Mas que eu tinha não- um lugarzinho pra te ficar. É uma casa de missionários que eles recebem pessoas que estão de passagem, assim, Tá. digamos assim. Ai. E aí a gente foi pela fé, né? E aí eu cheguei na sexta e o meu voo pro país lá era na terça, né? E aí chegou na segunda e não tinha saído o visto ainda. E aí a gente pensou, tá, vamos trocar o voo pra sexta. Daí teve uma taxa lá pra trocar. Aí, milagrosamente, não cobraram a taxa. Glória a Deus. A gente mudou o meu voo pra sexta. Era 1h30 da tarde, sabe? Um voo de segunda foi pra sexta. Não, de terça foi pra sexta. E aí, na segunda-feira, 6 da tarde, liberaram o meu visto. E aí eu senti assim, meu Deus, como a gente tem pouca fé, né? Porque no último horário de expediente, Deus liberou o visto pro outro dia, eu tava viajando. E a gente foi lá com medo de não sair e trocou pra sexta. Daí já foi a primeira... como é que Primeira é? lição. Isso, a primeira lição da viagem ali de Deus, ó. Tem que ter mais fé. Mas daí aquela semana, como eu já tinha trocado, eu fiquei lá. Aí eu conheci um pouco da cidade, eu aprendi um pouco como que eles serviam ali, né? Aquela casa, que era uma benção, assim, tinha gente de todo lugar ali. E todos jovens, solteiros que ficavam ali, serviam e tudo mais. Foi muito bom, assim, para aprender. E depois eu fui daí pro país na sexta, então eu fiquei uma semana em Istambul. E na volta foi parecido, assim, o meu voo chegava na segunda, o outro saía na terça, daí eu fiquei na casa de um casal que eu nem sabia que era amigo de missionários, assim. Enfim, várias conexões. Eles me buscaram no aeroporto, me levaram no outro dia. E daí eu fiz o mesmo retorno, né, pelo Catar, mas daí eu já estava mais tranquila. E depois São Paulo também, que a minha Dinda me esperou em São Paulo daí, né? Mas eu cheguei chorando, né, de saudade. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Mas Um ano deu o período que tu ficou no um país ano que eu fiquei lá. 1 ano e 1 mês. Deu certinho 1 ano e 1 mês. E aí, porque eu cheguei lá e ganhei o visto de 1 mês, né? E depois a gente trocou o visto pra 1 ano, que foi outro milagre de Deus, porque todo mundo que chega lá ganha o visto de 3 meses, estrangeiro. E aí, a cada 3 meses tem que renovar, e o máximo que tu recebe é 6 meses. Então, quando eu cheguei lá e eles deram o visto de 1 ano, a gente ficou apavorado, assim, porque a minha passagem de volta era pra 6 meses. E aí, depois, no meio do período, a gente teve que trocar o voo daí pra dali 1 ano, né? Então, foi outro milagre, assim, tipo... de cara, não tinha experiência, nunca tinha saído do país, deitada. E eles darem um visto, assim, de 1 ano direto, era muito de Deus pra ficar lá mesmo, sabe? Então, foi outra confirmação de Deus, assim, nesse processo. Mas a gente vive por milagre, né? Por fé, por passos de fé. Mas foi essa conexão com eles. Então, a questão de eles trabalharem numa área que eu me interessava muito na época. Trabalhar na área também que é crianças e adolescentes, que eu trabalhei muito lá. Tanto filhos de missionários estrangeiros, como os missionários brasileiros. E na igreja local também. E a questão do campo transcultural, assim, que eu vi que ao longo do ano Deus foi confirmando, provendo, sabe? Então, foi uma viagem, assim, que não digo que foi tranquila, mas teve professores da universidade, sabe? Que ofertavam, assim, na viagem, sabe? Sério? Tipo, eu compartilhava sobre o projeto que ia ser lá e eles ofertavam, Coisa assim... linda, meu Deus. Que não eram cristãos, não eram nada, assim, sabe? Só de conhecer o projeto ofertava, então eu vi muita provisão de Deus, assim. E esses passos de fé, o preparo também, foi um conjunto de coisas, né? É isso, resumindo. Que legal. Tu lembra, tu tem assim, na tua lembrança de fácil acesso, o maior choque cultural, assim, já estando no lugar, né? Sim. Assim, tipo assim, algo que tu... Aquele choque, assim mesmo. Meu Deus, isso aqui é muito diferente. Eu acho que foi um pouco da comida, mas eu gostei também, sabe? Depois eu me adaptei, eu gostei bastante, assim. Como é que é a refeição? Coisas diferença? bem... carboidrato, coisas bem gordurosas, digamos assim. Bem Gordurosa. gaúcha, assim, sabe? E a questão de... eles têm um prato típico que é como se fosse um carreteiro, sabe? Um arroz com carne. Isso. E aí eles põem outras coisas, especiarias, assim. E eles comem muita sopa também. Muito pão em todas as refeições. Todas as refeições têm o pão, aquele... Caseiro.
Isso, ele é redondinho, se chama non, né? Não. Que ele é redondinho assim, é como se fosse um pão sem fermento, mas tem fermento. E daí ele é sequinho no meio e crescidinho assim na borda, assim, sabe? É um pão bem estilo Ásia Central, assim, asiático, sabe? E aí, esse tem em todas as refeições. Então, não foi uma coisa difícil, mas foi um choque, porque é muito diferente, né? A gente é acostumado com carne, arroz, feijão. Feijão não comem muito. E muita semente também, sabe? As refeições comendo muita semente, noz, essas coisas com chá. Então, é chá, semente, sopa e essa refeição, assim, com pão, né? Então, a alimentação foi, mas não foi uma coisa que me fez mal, digamos, na saúde. Mas um choque, assim, mais foi a questão de sair sozinha. Porque como eu sou mulher e é um país onde a mulher, ela se cobre bastante, sabe? E usa um lenço na cabeça, as roupas mais cobertas, assim. Então, eu não saía de camiseta, de calça jeans, sabe? A vestimenta muda bastante. É vestido, roupa longa, tapando bastante as partes do corpo, assim, sabe? Tu seguia isso, a risca. E, É preciso não, seguir. precisa seguir, principalmente sendo estrangeira, assim. Às vezes tem, assim, tudo bem estrangeira, mas de qualquer forma, assim, tem que ter muito cuidado. E aí eu não saía sozinha de noite, uma coisa que no Brasil era tranquilo. Eu ia pra faculdade, voltava à tarde da noite, entendeu? De ônibus, e era ok. Mas lá não podia sair em certos horários sozinha. Para certos lugares também não dava para ir, então era muito esse cuidado que para mim foi uma coisa difícil, digamos assim, de me adaptar, sabe? De ter esse cuidado, assim, não podia pegar táxi sozinho também, porque dependendo do taxista, assim, não podia confiar, que ele meio podia se passar, sabe? E aí, se ele percebe que tu não sabe a língua, sabe, não entende, assim, pode se tornar mais perigoso. Então, pra mim, de choque mais foi isso, sabe? Me readaptar e entender que, tipo, a mulher lá é vista de uma forma diferente, precisa ter mais cuidados, sabe? Precisa ter mais cautela também. Não pode ser tão simpática também, assim, sabe? É mesmo. Na questão de, tipo assim, porque a gente chegou na vendinha da esquina, e aí, tudo bem, não sei o que e tal, sabe? É mais reservada. Na questão de cumprimentar também o homem, assim, é tipo só assim que a gente fazia, não olhar olho no olho aperta também. A mão, nada. Não, mulher sim, aperta a mão e tá. tal, mas homem era mais assim e tal, sem encarar no olho, porque poderia dar a entender outra coisa, entendeu? Então, mais dessa questão comportamental, pra mim, reaprendeu a me sentir uma bebê, né? E tu captou isso rápido? Ou em algum momento, assim, tu... Assim, a missionária, ela é brasileira, então, tipo, ela já teve esse choque antes. Então, ela me preparou bastante, mas mesmo assim, sabe? A gente vai no impulso, assim, aperta paz, irmão, não sei o quê, na igreja, sabe? Então, tipo, eu já, sabe, ia... Aí eu, não podia ter feito isso, daí eu, sabe? Mas o bom é que na igreja eles têm essa compreensão de que, ela recém chegou, entendeu? Então, ela tá aprendendo. E até na questão da roupa, assim, no início, às vezes, tinha que ir lá e trocar de roupa de novo, porque eu não me tocava, assim, não era automático, né, esse cuidado. E a questão de sair também, assim, então, foi uma coisa que eu fui cuidando aos poucos, assim, e aprendendo, mas depois ficou natural, assim, daí já ficou mais tranquilo, assim, depois de um mês, eu acho, assim, já tava, sabe, mais cuidadosa com essas questões. Mas no início foi bem, assim, de esquecer e ir no automático do nosso jeito mais brasileiro, mais gaúcho, assim, e tal, assim. Acho que foi isso mais difícil, assim, na questão cultural mesmo. Sim. E assim, com a mão na massa mesmo no campo, né? Com as funções que tu exercia para colaborar lá com o projeto. Qual a experiência, ou mais de uma, talvez, que mais te marcaram, assim? Que tu trouxe para ti, assim, que tipo, ampliou tua visão, deu aquele... Sim. Pra mim, em geral, assim, com todas as coisas, porque, assim, eu sou musicista, sou percussionista, né? Percussão é meu lugar. Mas pela necessidade do campo, já no Brasil mesmo, o primeiro instrumento que meu pai me ensinou foi teclado. E aí, na adolescência, ali pelos 16 anos, eu quis aprender violão,
Porque eu pensava, eu não consigo ir com um teclado pra praça, né? Então, o violão serve mais para evangelismo. Daí eu, por mim mesmo, comecei a aprender violão sozinha. E outros instrumentos. Só que, tipo assim, não é o instrumento que eu mais sei. E aqui no Brasil, eu pensava assim, tinha um evangelismo. Não, pede pra fulano, pede pra outro, eles tocam melhor. E a gente tem essa questão da comparação, né? Então, várias coisas eu não fazia aqui, porque pra mim era mais, tipo assim, eu não sou boa nisso. Eu não sou boa no violão, sou boa na percussão, na bateria, mas nas outras coisas não é minha área, eu não vou fazer. E também a questão que eu morava a umas 3 quadras da igreja. Mas era um sacrifício pra mim ir na igreja. Tipo, fazer alguma coisa, assumir um compromisso, uma responsabilidade, ter um tempo de oração, devocional, lá em Santa Maria, né? E tudo assim, ir lá na igreja tá horário, ir lá na igreja 3 quadras, né? E esse era, digamos, o meu comportamento comum aqui. Sabe? Sempre tinha uma grande dificuldade. E lá no campo, eu cheguei, na primeira semana eu já tive que fazer louvor, tocando no violão e tudo mais. E tipo, tem que ir lá em tal lugar, eu caminhava horrores, sabe? A igreja era meia hora de táxi, sabe? De carro. Nossa, e então aí, caminhando... Caminhando era... E aí uma vez eu fui caminhando com uma jovem da igreja, a gente foi caminhando, mas olhando as lojas, assim, cruzando o centro, deu 1h30, 2 horas, assim, sabe? Então, tipo assim... Eu fiz coisas que eu não fazia. E aí eu vi que no campo, sabe? O pouco que eu sabia era muito, porque todo mundo olhava, meu Deus, tu toca muito! E falava, tu é uma musicanta é musicista, né? Meu Deus, olha aqui, ela é musicanta, olha aqui, não sei o quê. Olha, ela toca muito bem, até por ser mulher, né? Tocando. E aí eu participei também do louvor da igreja local, que foi outra coisa, assim, que nos últimos 3 meses, né? Que, tipo assim, pro pastor local colocar um estrangeiro, sabe? Nas funções do ministério, assim, é muito difícil lá também, porque geralmente o estrangeiro vai, fica pouquinho e já sai, sabe? Sim. Ou vai e aí leva a visão mais ocidental, assim, de igreja e acaba distorcendo os valores locais. E depois não permanece. Exatamente, sabe? E é uma cultura diferente, então tem coisas que a gente faz no Brasil que lá não pode, sabe, ser aplicado. E aí, às vezes, tem essa questão do estrangeiro desfazer da cultura e não respeitar os limites que os pastores impõem lá. Então, foi uma coisa, assim, que pra eu tocar com eles, assim, eu fiquei 1 mês e meio só indo nos ensaios, domingo de manhã, às 8 horas. E aí, pro pastor, assim, tipo... Tá, agora tu pode tocar. Agora eu vi que tu quer compromisso mesmo que tu tá indo. Porque daí ele fez eu ir só no ensaio, eu ensaiava e não tocava no culto, que o culto era às 10, né? Então eu saía 7 horas de casa, levantava mais cedo pra me arrumar, chegava no ensaio, ensaiava com o grupo e aí depois só assistia o culto durante 6 semanas. E aí depois que ele viu que eu tava indo mesmo, ele assim, não, agora tu pode tocar. Aí eu toquei bateria, né? E eu tocava bateria, então pra eles, assim, nossa, incrível, maravilhoso. E aí era coisa que no Brasil eu não fazia, eu não queria fazer, ou eu achava que existia pessoas melhores pra fazer isso. E no campo a gente vê que, tipo, o pouquinho, sabe? O meu inglês era horrível, assim, sabe? Era muito ruim. Porque eu só tinha aula uma vez por semana e eu não praticava. E lá pra eles era, nossa, ela sabe inglês, sabe? Ela pode nos ajudar nisso, pode dar aula nisso. E existe uma necessidade muito grande. Então, isso foi o meu choque também de chegar lá e... mas eu só sei 5 acordes. E pra eles eu era expert no violão, entendeu? Aí eu mal sabia sobre musicoterapia e reabilitação. Só que pra eles eu era quase uma médica, entendeu? Eles viam a gente, não, é uma estrangeira, uma brasileira, que vai trabalhar com as nossas crianças. Então, era uma coisa assim, sabe, incrível. E aí eu via que eu fazia muito pouco. Porque lá também eu acordava às 6 da manhã e ia dormir, às vezes, meia-noite ou depois da meia-noite, de tanta coisa que tinha pra fazer, sabe? Tanta necessidade no campo. E aqui, pra acordar às 7 horas, 8 horas, era um sacrifício, sabe? No dia que eu não tinha aula na faculdade ou pra servir na igreja e tudo mais. E aí eu comecei, foi gerada em mim uma questão de, tipo assim, uma vergonha, sabe? Um constrangimento, sabe? E de pensar assim, cara, eu não sabia que eu podia fazer tanto, sabe? Eu nem tentava fazer mais.
E ao mesmo tempo que eu me limitava, eu não queria fazer mais, sabe? Porque era um sacrifício, isso era um sacrifício, aquilo, e lá eu vi que realmente eu podia fazer mais, sabe? Eu deveria fazer mais pelo reino e precisava mais coisas. Eu precisava estudar mais violão, eu precisava me dedicar mais para o corpo de Cristo, para a igreja, para as adolescentes, jovens que precisavam ser discipulados, para as crianças que precisavam, sabe? E aqui para nós é tudo, tem que ir lá de novo, tem que fazer de novo. Então, para mim, na minha vida pessoal, isso foi o que mais me transformou, assim. E, tipo, tu carrega isso até hoje, assim, de não se limitar. Digamos nessa assim, ó. Parte, tipo, de uma coisa que Deus tem falado muito comigo, e até agora a gente tava na escola de verão, né? E foi algo que Deus falou muito comigo de novo. É a questão, não vou dizer da vergonha, assim, mas o medo de não dar certo, sabe? E eu vejo que isso, pra mim, hoje é uma coisa que eu preciso ainda vencer. Eu já venci bastante, sabe? Que daí inclui a questão do livro, de vários projetos que Deus tem colocado no meu coração. E aí, tipo assim, quando a gente vai pra ir, dá uma travada assim, mas e se não der certo, sabe? E se eu não conseguir? E aí começa esses e se, e isso acaba travando, sabe? E levando aquela procrastinação dos projetos e tal. Então, tem várias coisas que eu faço, sabe? Acordar cedo, dormir tarde, isso continua assim, sabe? Servir em tudo que eu puder servir, mas eu acho que nessa questão mais de projetos, entre aspas, pessoais, coisas que Deus pede pra mim, eu ainda preciso vencer essa barreira de tipo, não, eu vou meter a cara e eu vou ter fé, que foi mais ou menos o que aconteceu quando eu fui pra lá. Pra Asa Central, que era um projeto meu. Então, se meu, entre aspas, não era uma coisa que Deus pediu pra comunidade, pra igreja, pro pastor, ou pra alguém que deu a visão e foi um grupo lá e pegou junto e tal. Era uma coisa que eu tive que falar assim, ó, eu vou ir e olha só, isso foi um detalhe, que eu passei o ano todo meio que trabalhando pra isso, só que às escondidas, digamos assim, só algumas pessoas sabendo. E aí foi o momento que, tipo, uns parentes meus, tios e tal, nem sabiam que eu queria ir, que eu tinha desejo. E aí eu meio que impedi, digamos, as pessoas de compartilharem, de saberem disso. De viverem contigo Isso, naquele momento. Exatamente. E aí foi um momento que Deus falou assim, não, tipo, tu tem que falar. E foi dezembro, assim. Então, em dezembro, E porque eu tinha esse medo, tá, e se não der certo? E se eu falar que eu vou e não for, sabe? E se eu falar que quero e desistir, sabe? Era mais por isso, assim. Isso, e eu pensava assim, cara, e se eu desistir, sabe? E se eu não for? E se der errado? Entendi. Aí eu vou ficar com a minha cara como, entendeu? Tipo, as pessoas vão levantar uma expectativa. Isso, e aí, sabe? E aí foi que eu falei, não, eu vou ir. E aí eu sabia que quando eu falasse, eu ia ter que ir até o final. Mesmo que, tipo, quando Deus falou, não é agora... Mas eu ia ter que, tipo assim, abraçar de verdade, sabe? Não ficar com aquela insegurança, não sei se eu vou, entendeu? E aí eu falei em dezembro e faltava um valorzão, assim, ainda pra passagem e tal. E, tipo, em janeiro, fevereiro, assim, levantou tanta gente ofertando que em março eu fui praticamente com a passagem paga, sabe? E aí eu parcelei em 3 vezes uma parte que faltava, mas já com pessoas que iam ofertar pra cobrir aquele valor. E aí eu vi, cara, eu precisava falar. E só que eu vejo que isso ainda é uma coisa que eu tenho, sabe? Que eu preciso vencer. Parece que não é nem tanto de tu se frustrar, mas frustrar os outros. Isso, é a questão, tipo, tá, e se não for, sabe? Ou eu preciso... Que são coisas que Deus, eu acredito que tem projetos e coisas que Deus entrega para comunidades, para igrejas e tal. Mas tem, digamos, bandeiras que Deus entrega para cada um de nós, entendeu? Sim. Então, tem uma bandeira que Deus entregou para a senhora levantar e ir lá e lutar por aquilo, sabe? Uma causa pessoal. E aí, eu tenho causas pessoais que Deus não quer que outras pessoas façam, sabe? Que, tipo, o meu pastor faça, ou que os meus irmãos façam, sabe? Que os meus amigos vão lá e cada um tem a sua causa. E eu vejo que tem causas que Deus me entregou. E às vezes pra mim é mais fácil ir lá e ajudar todo mundo nas suas causas e não, deixa no momento certo, só que eu
tem essa dificuldade ainda de tipo, não, cara, eu vou lutar por isso, sabe? Eu vou levantar essa causa, eu vou levantar essa bandeira e eu vou pagar o preço que tiver que ser pago por isso, sabe? E eu vejo que pra mim, reconhecendo aqui diante de todos agora, é uma dificuldade, assim. E foi algo que Deus trabalhou comigo agora nessa escola de verão, que a gente tava lá. E teve um dia até que, não, desde o ano passado, lá por outubro, novembro, eu tava na escola de tempo integral da ITMQ, né? Fazendo como aluna e como serva junto. E daí eu senti a necessidade de orar ao Senhor. Porque eu tava trabalhando numa área da Secretaria de Missões e eu pedi uma mudança, sabe, ministerial pra Deus. E comecei a orar, tipo, Deus, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu quero uma mudança, sabe? Eu sinto que eu senti e sabia que tava no tempo de uma mudança. E eu comecei a orar, e eu falava, Deus, eu não quero... E aí eu orei por 2 meses, até o congresso de missões, de noite eu orava, assim, e às vezes eu só ficava. Eu não sei o que que é, Deus, mas eu quero, e chorava, e chorava. Aí eu orava em outras línguas, assim, tipo, em inglês, em russo, em espanhol, porque às vezes eu gosto, sabe? Parece que saber que Deus me entende em qualquer língua, assim, me dava uma liberdade, assim. E aí eu falava, assim, com Deus. E aí foi que Deus me direcionou o pastor e me direcionou para ir para a escola. E aí nossa, na hora eu soube que era a resposta de Deus. Daí eu fui e lá eu senti, Deus, agora eu preciso de uma palavra, sabe? O que que tu quer para mim no meu propósito pessoal de vida, sabe? O meu chamado. Porque eu tenho muitos sonhos. Eu sou muito sonhadora. Toda hora, eu tava vindo pra cá já, tendo ideias no Bermota ali. Eu tenho que fazer isso, dá pra fazer isso e tal. E aí eu comecei a orar. Não, Deus, tipo, eu quero uma direção clara, assim. É essa palavra bíblica, sabe? Tipo, uma direção bíblica. E é isso aqui que eu quero que tu faça, sabe? Porque senão eu vou indo de projetinho em projetinho, fazendo coisas e eu não sei qual é o ponto final, sabe? O que é realmente pra eu fazer. E eu já vou fazer 28 anos em março, então pra mim isso tem uma certa urgência, assim, né? Já que, recém, minha querida. Olha só, mas que interessante, porque a gente tem um outro podcast que a gente gravou até com o pastor Ismael Ribeiro, e ele falou, tem a ver com isso que tu tá dizendo agora, o quanto que a nossa área de bloqueio, né, ela tá totalmente ligada ao nosso propósito. Sim, sim. Não, e eu sempre soube isso. Eu sempre soube, porque assim, ó... daí, tipo assim... E aí Deus foi falando sobre isso. Mas essa questão de bloqueio, eu vejo que a arte... E aí é outro... Meu Deus, é muita história. Mas olha só, na escola de verão passada, teve uma aula de paternidade que o professor, ele falava assim, só que... Olha como Deus é artista, Deus cria, Deus não sei o quê. E aí, tipo, eu tava servindo e na minha cabeça eu falei assim, pá, tipo, que bom, sabe? Que é uma aula que eu não preciso, entre aspas, porque eu não tenho problema com meu pai, eu não tenho mais problema em ver Deus como pai e tudo mais. E aí eu tava lá assistindo, assim, porque eu gostava do professor, ele começou a falar de criação, de arte, não sei o que e tal. E foi um momento que deu um plim, assim, que até as gurias, assim, dão risada quando eu conto, porque eu ficava assim, cara, meu pai é um artista. Então eu sou uma artista. E era uma área de bloqueio que eu não conseguia falar que eu era artista, sabe? Eu não me sentia... no direito ou digna o suficiente ou boa o suficiente pra me reconhecer como artista, sabe? Então, é uma área que eu escondia muito. Tipo assim, eu não falava, não. Eu gosto de arte. Acho legal. Tipo assim, a última coisa... Eu sou formada em música porque eu pensava assim... Eu sou muito ruim. Comparado a outras pessoas, eu não posso dizer isso, entendeu? E foi uma coisa que, exatamente... que Deus quebrou naquele dia, porque eu falava, cara, se o meu pai é artista, e é uma coisa boba aos olhos gerais, mas na minha cabeça ficava assim, se Deus é meu pai e ele é artista, então eu puxei meu pai, sabe? Eu tenho o caráter do meu pai, eu sou artista, e eu ficava repetindo, eu sou artista, sabe? E foi onde eu me aceitei, digamos assim, artista, que ele curou essa parte da minha identidade. Ressignificou aquilo que tu... Exatamente, e eu não me reconhecia, assim, sabe? Eu não achava no direito de falar isso. E aí foi que daí, tipo, nessa escola também, eu comecei a pedir uma palavra de Deus, e daí teve o culto das nações, a festa das nações, e o Gessé veio e orou pra mim, que é o nosso líder, né, da base lá,
E ele veio e orou por mim, e ele falou exatamente o que eu tava aos 3 meses orando. Eu falava, Deus, agora é a hora, Deus, fala pra ela uma palavra específica, direciona o propósito dela pra que ela, mesmo cansada, ela venha permanecer. E aí, tipo, ele começou a orar uma oração tão específica que era tudo que eu tava orando, e eu desabei em choro. E ele falou assim, que nem Jacó lutou com um anjo lá no vale, sabe? Que hoje ela não sai daqui dessa igreja sem uma palavra. E começou a orar, assim. E aí, quando eu fui chorar, assim, Deus meio que trouxe, assim, um flashback, digamos assim, de tudo que ele já me falou, digamos, a minha vida inteira, sabe? E conectou uma coisa na outra, assim. E trouxe Salmos 2:8, né? Que fala, pede e eu te darei as nações por herança e os cantos da terra como estrada dos seus pés. A segunda parte eu não me lembro exatamente, mas é exatamente essa palavra que Deus me lembrou. E ele já tinha me falado antes também. E é algo que Deus foi construindo desde lá da Ásia Central, de uma palavra que eu recebi que eu seria como uma locomotiva. Que não é o trem que vai mais rápido e vai em vários lugares, mas é o trem que, quando ele vai em algum lugar, ele leva o essencial para as indústrias, sabe? Para a construção, para as outras coisas que são metais pesados, materiais pesados e coisas essenciais para os lugares que tá indo. Sim, e tu falou ali que lá na Ásia Central, onde tu serviu, o teu inglês que tu considerava, né, tipo assim, intermediário ou não tão, né, serviu muito. Sim. Então, olha que interessante, né, isso o Senhor já tá falando contigo desde lá, né? Sim. Tipo assim, esse pouco que às vezes a gente, a pequena aquilo, Sim, né, considera pouco, sim. é tão... A gente diminui, né? É tão, porque parece que é sobre nós, mas na verdade é sobre a bondade de um Deus que te entregou muitos recursos para desenvolver sonhos que ele mesmo colocou, né? E ele mesmo vai cumprir, como aconteceu na tua viagem, né? Sim. E tudo mais. E não é pouco, é importante. Essa fala tua aqui é muito importante, né? Porque quantos adolescentes, jovens estão construindo isso também, né? Construindo o seu lugar ou enxergando aquilo que fazem como tão pouco, mas é tão necessário. Vamos tentar mudar essa frase. É tão pequeno para tão necessário para outras pessoas, né? Não, e só para acrescentar nessa questão de chamado e propósito, uma coisa essencial é se conhecer também, né? Porque, digamos, essa palavra eu não entendia, eu não entendi na época, né? Mas depois Deus foi mostrando e daí, ao longo do tempo, eu fui me conhecendo nessa questão de ministerial. E a gente tem na Bíblia os dons ministeriais, né? Que é mestre, apóstolo, profeta, pastor e evangelista. E aí eu achava que eu era mestre, né? E aí quando eu fui me conhecendo e vendo tudo que Deus estava falando, eu vi um dom de profeta e de apóstolo muito mais forte. Então essa questão de ir para os lugares já linka com dom apostólico, sabe? De iniciar projetos, iniciar coisas, sabe? E eu vi que, tipo assim, quando eu comecei a me conhecer e encaixar essas peças, que daí foi ali na Escola de Verão que eu digo que Deus colocou a última peça do quebra-cabeça para eu entender exatamente, claramente, assim, o meu propósito aqui. E aí foi um sonho de infância que eu tinha, assim, que Deus me trouxe à memória. Mas o quão importante foi, ao longo do tempo, eu buscar esse conhecimento, buscar o preparo, né? Porque eu poderia ter dito não para aprender inglês, porque eu tava recém na faculdade, eu tinha muita coisa, e eu parei e falei assim, mas eu não sei se eu vou receber essa oportunidade de novo, entendeu? Então eu vou dar um jeito de fazer essas aulas. Eu fazia uma aula na faculdade, saía lá, que era no mesmo bairro, graças a Deus, fazia inglês e voltava correndo, ou pegava um ônibus para voltar para aula de novo na faculdade. Então, foi um esforço extra, assim, que eu fiz nesse tempo. E outras coisas que eu fui me preparando, curso online, curso de fotografia que eu tinha lá, a bolsa, eu investi. Então, foi coisas, assim, que eu não perdi as oportunidades, né? De aprender, de ter cursos, de ter um preparo, surgiu aqui um trabalho voluntário. Eu fazia trabalho voluntário para aprender, ter a experiência, sabe? Então, foram coisas assim que, tipo, eu sempre aconselho os adolescentes e jovens, né? Aproveitem esse tempo.
pra aprender, nunca vou trabalhar em coisa de secretaria, sabe? Que eu pensava. E aí eu fiz um jovem aprendiz trabalhando de auxiliar administrativo, né? E aí foi o que eu mais usei também na Ásia Central. Porque daí os missionários tinham um trabalho de discipulado, tinha que imprimir apostila em casa, encadernar em casa, fazer planilhas em casa, gravar filmes cristãos em russo e outras coisas, tudo em casa, porque não é uma coisa que tu pode ir ali no Xerox fazer. Senão tu vai preso. Tu não pode estar pregando o evangelho assim em massa, fazendo cursos e tudo mais. Então era tudo em casa. E era uma área que eu ficava imprimindo, às vezes a noite toda, às vezes a manhã inteira imprimindo e encadernando a apostila, sabe? Aquela experiência lá foi muito importante. Sim, e é uma experiência que eu tive aos 14 anos de idade, que eu nunca imaginei que ia usar no campo transcultural, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente limita até a questão de como Deus vai te usar, porque, não, isso eu não vou usar, isso eu não quero, sabe? E prefere ficar, tipo, no ócio, digamos assim, ao invés de estar lá e aprendendo outras coisas, sabe? Então é uma coisa muito boa, assim, até se envolver na igreja, porque lá eu fiz coisas que, digamos, saber a questão do diaconato, sabe? Saber a questão de como trabalhar com criança, como trabalhar com mulher. Tinha arte terapia com mulher lá, sabe? Que a gente fazia. Então, o evangelho não é uma coisa que tu vai abrir a Bíblia e pregar. Tu tem que introduzir ele na cultura. Se inserir. Isso. E aí, são experiências que eu tive aqui. E eu sempre brinco, né? Que tudo que eu fiz lá foi coisas que que eu já fazia aqui na minha igreja, na minha casa. Eu lavava a louça o dia inteiro, todos os dias. Então, a minha função na casa era lavar a louça. E às vezes tinha, 5 reuniões por dia na casa. Tinha dias que chegava um grupo, saía, dali 1 hora chegava outro grupo, saía. E a minha função era estar com as crianças e depois ir lavar a louça pro próximo grupo. E era uma coisa que eu já fazia aqui, entendeu? Viu Então, só? exato. Então, o que a gente faz, o básico, tocar um violão, lavar uma louça, cuidar de criança, discipular a criança, sabe? Preparar material. Aí eu traduzia do português pro russo, para as crianças entenderem material que a gente usa aqui, da SGM, sabe? Do Clubinho Amai, do GP Kids. Então, eu traduzia lá para trabalhar com eles. Então, são coisas que eu já fazia. Deus meio que só mudou a língua e o lugar, né? Geograficamente. Então, é muito importante a gente estar fazendo aqui e buscar esse conhecimento em Deus. E mesmo que não seja um campo transcultural, lá na tua igreja local, todas as coisas do dia a dia, as ordinárias da vida, sim, não as extraordinárias, as sim, ordinárias, as comuns, elas podem sim edificar lá na igreja local, com no campo certeza, que está inserido. Então, ajude muito em casa, viu? Vai vivendo essa experiência. É, verdade. Mas vamos para esse outro elemento aqui. Tá. A gente sabe, né, que representa... Opa, saí do microfone. Representa o autismo, né? Sim. Isso tem muito a ver com o livro. Como é que tá o processo do livro, né? Ele tá em fase de finalização? Conta aí pra galera o que é esse projeto. Eu vi que tu já botou no Instagram, por isso que eu trouxe esse assunto, sim, tá? Eu sei que não é segredo. Até vou achar a fotinho dele aqui enquanto tu fala. Tá. Então, esse livro nasceu de uma dor. E eu vejo que o nosso propósito, muitas vezes ele tá linkado com a nossa dor, sabe? E a questão de eu trabalhar com adolescentes e crianças, sabe? Discipulado e amar isso, é porque eu cresci nessa família pastoral em que na igreja a gente precisava cuidar e discipular, sabe? E era difícil, a senhora é pastora titular, né, na igreja e tal. Pastor Tiago é titular, eu sou auxiliar com ele. Mas daí vocês são os líderes, digamos Sim. assim. Aí a senhora deve entender na questão de, quem vai ser os líderes dos seus filhos, sabe? E dentro da igreja. E às vezes a gente não tem isso porque a própria família pastoral tem que ser o líder, né? Vou usar esse termo, não tenho filho ainda, né? Mas os nossos filhos vão ter que cuidar dos filhos dos irmãos que vêm mais imaturos na fé, digamos assim. E eles, às vezes, não são cuidados, né? E isso foi uma dor pra mim, uma dor. Não foi um trauma, assim, mas eu digo uma dor no sentido de uma coisa que me fez falta. Que foi ter uma liderança que me ensinasse a passar pelos processos da adolescência. De sair ali dos 10 anos aos 15, 16 anos, sabe? E hoje eu olho pros adolescentes e eu falo, eu não quero que eles passem por isso. E eu passei muito bem, assim, que os meus pais me ajudaram,
os meus pastores, sabe? Mesmo sendo da família, assim, eles nos deram essa direção, porque eu não tinha, sabe? Eu não me desviei, assim, nunca saí da igreja desviar, então eu vejo que eles fizeram um ótimo trabalho, os meus pais. Mas eu senti essa falta dentro da igreja de, tipo, eu tenho meu grupo, sabe? Eu vou lá e vou fazer parte da rede teen, da rede jovem, e eu tenho meu líder que eu posso incomodar e tal. Isso fez parte, assim, discipulado, sabe? De leitura bíblica e tudo mais. E aí foi uma dor. Então eu me voltei para esse lado por causa dessa dor, digamos assim. Que eu quero ser a cura para outras pessoas. Eu não quero que outros adolescentes passem essa fase sem uma ajuda, entendeu? E o livro também nasceu dessa dor. Que, como eu falei do meu afilhado, que ele nasceu. E aí ele faleceu aos 7 anos e 7 meses, sabe? Então ele, por complicações e tal, ele teve uma parada cardiorrespiratória e aí ele faleceu. E foi assim, eu voltei da Ásia Central e aí eu tive 17 dias que eu fiquei com ele, com a minha família em geral, e logo ele faleceu. Então eu recém tinha voltado do campo transcultural e foi bem difícil, assim, que daí logo já tive que passar por um luto e 1 ou 2 meses depois... 2 meses depois eu já vim embora para Canoas, que Deus já tinha direcionado isso. E eu senti que não era para largar isso que Deus já falou, sabe? Era para ainda, no meio dessa dor, andar em obediência. Só que 1 semana depois do falecimento dele, 1 semana e pouquinho depois, eu tava sentada no sofá lá na casa dos meus avós e pensando assim, tipo... Não, que a morte dele, sabe? A vida dele, na verdade, não foi em vão. Se tudo que eu fiz na minha vida, eu fui pro campo transcultural por causa dele, porque antes dele eu nem sabia o que era autismo, eu não conhecia dos transtornos, eu não sabia nada, sabe? E eu até comecei uma pós em educação especial e tal, por causa disso, e eu ficava assim, não, isso não foi em vão, sabe? Algum propósito tem. Eu sei que Deus tem um propósito nisso, então eu vou buscar em Deus isso. E eu comecei a pesquisar. Cara, e aí uma coisa que me impactou muito foi que no velório dele, a escola dele, ele estudava num marista, sabe? E ele tinha bolsa. Então a escola fez não foi um feriado, mas foi... Ela parou no dia do velório dele. Eles alugaram um ônibus e foi todo o corpo docente no velório dele. E, tipo, todo mundo falando, assim, incrivelmente sobre o Gustavo e tudo mais. E todos da turma amavam ele e sabiam, sem entender, né? Porque eram crianças de 6 anos, 7 anos. Então, sem entender, eles sabiam que ele era autista, digamos, ajudavam ele nos processos. Quando ele conseguia fazer as coisas, todas as crianças festejavam com ele, sabe? E ele tava até aprendendo inglês, assim, na escola. Então... Tipo assim, todo mundo amava ele e eu ficava pensando como é que elas entendiam, sabe? Sem saber. E isso me levou, tipo assim, a minha cabeça vai indo um link atrás do outro, assim, sabe? E aí eu pensei assim, como é que a gente explica o autismo pra criança, sabe? Será que existe algum material? E daí eu falei assim, vou pesquisar. Que nem eu pesquisei lá no início a questão de musicoterapia. Fui pesquisar e não achava nada. Aí eu achei só um vídeo de uma menina lendo um livro que era parecido com a ideia do livro que eu fiz. Só que daí eu achei o livro, assim, era uma coisa só. E eu bem assim, nossa, como é que poderia ser um livro para explicar para uma criança o que é o autismo? E aí eu comecei a pensar, que elemento a gente usaria que seria normal para criança? Daí, tipo, para menina é mais borboleta, flor, essas coisas. Mas para menino não cabe, né? Aí menino seria mais futebol ou carrinho. E aí eu pensei, não, mas para menino isso não cabe. E aí eu pensei, herói, porque eu gosto muito dos filmes da Marvel e tal, né? E herói é uma coisa que tanto pra menina incrível, né? Tem o meu herói, meu pai é o meu herói, Jesus é nosso herói, tudo é herói, né? E eu pensei, eu vou escrever um livro. E aí eu comecei a fazer versos, porque eu gosto de arte e tal, e daí poema, eu amo escrever poema também, assim. E aí eu comecei a escrever, tipo, um poema falando sobre um herói que era autista. Que é autista, né? E aí, usando as forças e as debilidades, digamos assim, como, tipo assim,
os poderes dele e a parte da criptonita, a fraqueza do herói, sabe? E trazendo essa história mais assim, tipo, ele tem um super poder, um super ouvido, sabe? Que ele ouve muito, que é a questão da sensibilidade, né? No ouvir. Então, o autista, ele tem, não todos, né? Porque cada um é diferente, Sim. cada caso é diferente, mas ele tem essa hipersensibilidade. Que, tipo assim, um barulho simples pra nós, pra um autista, pode ser uma coisa assim, sabe, ensurdecedora, assim, muito forte. Então, eu uso isso como um herói, que ele tem um ouvido super sensível, sabe? E aí traz essa visão, assim, mais didática pra introduzir o assunto com uma criança. E aí, ao mesmo tempo, eu fui vendo que até pros adultos isso é importante. Sim. Porque é difícil de entender, sabe? Às vezes, o adulto mesmo não entende e precisa desse olhar mais didático, assim, mais simples para introduzir o assunto e daí trazer as perguntas à tona. Tá, então tal coisa é por causa disso, então isso é por causa disso. Até a questão que as pessoas acham às vezes que é muita birra, sabe? Que quando o autista acontece alguma coisa, uma desordem, assim, ele fica, digamos, desordenado, assim, ele precisa se autorregular. E aí, às vezes, tem alguns que gritam, que choram, que se jogam no chão. E muitas pessoas, às vezes, ainda olham isso como uma birra, sabe? Ou falta de educação, mas não é. E aí, isso também tem no livro, assim, sabe? Que é questão de... É só acalmar. Tudo isso tu coloca ali no livro. Sim, tá ali. Eu achei aqui no Insta, você pode pegar o @ da Bárbara aí, que é... Olha, eu tô sem óculos hoje. É Bá, com H, né? Marinelli, com 2 L's e Y no final. Ali nas postagens dela, que acho que não vai dar pra ver muito bem, tem o personagem, né? Sim. Que é o herói. Ele tem nome no livro? É o Super Gu. O Super Gu, né? Aqui ele. Não sei se vai ser assim a capa do livro, enfim, né? Mas esse é o personagem. E como é que tá o livro? Já tá disponível pra galera comprar? Não, como é que tá? ainda não. Então, Tá. a gente começou ano passado a ilustração. Sabe que eu tava com um ilustrador, ele não pôde continuar, porque ele também é missionário. Uhum, E aí, ele saiu do Brasil e foi pra Grécia, servir em missão. E pra Turquia, aquela região ali. E aí, ele, infelizmente, teve que sair do projeto, porque lá ele tinha muita demanda e tal, no campo, né? E aí, Deus proveu 2 jovens aqui de Porto Alegre mesmo, que fizeram a ilustração e aí a gente tá na fase final. Só que como aconteceu muita coisa no segundo semestre, eu não consegui terminar a revisão e tal da ilustração. Mas ela já tá na fase final, falta poucos detalhes. E aí eu tô retomando agora a questão da ilustração e do projeto do livro. E se Deus quiser, eu já quero lançar agora, no primeiro semestre também, assim, antes de começar a correria do segundo semestre, que é muito corrido, né? Na questão da escola e tudo mais. Mas é uma coisa que também eu, nessa escola de verão, orei a Deus, entreguei de novo para Deus e falei, não, vamos terminar porque eu vejo o propósito. E foi uma das coisas que Deus me trouxe à tona também, a questão do livro, né? Porque, às vezes, e é o ponto que retorna, né? Que, às vezes, eu acho que, e um pensamento que eu tinha, que era mais fácil, não, vamos trabalhar na necessidade agora, sabe? E foi o que Deus falou, assim, comigo, que eu até compartilho com a Gabi, assim, que a gente conversa bastante sobre isso. Que fala assim, ó, que, tipo, se Deus me entregou isso, Ele não entregou pra ela, não entregou pra, tipo, pro Gessé, não entregou pros meus pais, não entregou pro meu pastor, não entregou pra senhora, Ele falou comigo. Então, existe um povo que vai ser alcançado através disso. Que não é o mesmo povo que a senhora vai alcançar, sabe? Que não é o mesmo público que o Rafa, por exemplo, vai alcançar na comunicação. E é algo que Deus entregou pra nós. Específico e individual. Específico. E às vezes a gente se limita de tipo, quem é que vai querer, sabe? Comprar um livro, quem é que vai... E aí poucas pessoas que eu já mostrei, assim, o livro... E a ideia do livro falava assim, meu Deus, é isso que precisa. Aí eu falei pra um, que falou pra outro, e daí outro manda mensagem. Quando tu lançar, vem aqui na minha escola, porque tem tal coisa, não sei o que e tal, sabe? E eu fico assim, meu Deus... Dá pra fazer até rodinha com as crianças, exatamente. Né? Nossa, e aí eu coisa. fui procurar uma bibliotecária também, que eu precisava pro processo da ilustração ali. Na biblioteca de Canoas, né, pública. E ela falou assim, olha, se tu conseguir preparar tal coisa, sabe? Tu já pode se inscrever como escritor de Canoas e fazer roda de leitura na Feira do Livro e não sei o que lá. Muito legal. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu nem tava pensando nisso. Mas comece a pensar. Sim.
Ai, minha querida, nosso tempo, né, como sempre, voando. Muito obrigado pelo teu convite, né, as tuas experiências. Eu sei que a gente poderia falar muitas horas aqui sobre todas as experiências, tanto fora do país, quanto dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus projetos, enfim, tantas coisas, né? Mas assim, essa temporada agora, 2026, dos GFcast, a gente quer sempre preparar uma surpresinha aí para os nossos convidados, quando é entrevista, né? Teve o pastor Ismael aqui, a gente descobriu que ele tá no processo fit, a gente fez uma mesinha de frutas para ele. Que amor. Mas pra Bárbara, eu fiquei pensando o quê? É simples, mas a gente aprendeu hoje nesse episódio que o pouco pode abençoar, né? Com certeza. Então, eu também sou meio emitida escritora, aí eu escrevi ali de manhã um pequeno poema para você, tá? Que fala sobre a tua ida à Ásia Central, tá? Como se fosse eles escrevendo para você, tá? Obrigada por vir. Não falávamos tua língua, mas ouvimos teu coração. Em teus olhos vinha paz em cada toque da tua mão. Pelas trilhas das estâncias, você veio sem saber quem éramos ou quem queríamos ser, mas nos trouxe alguém que nos amou tanto. Como poderíamos perceber? Hoje temos pão e vida, água viva a saciar, e um nome que salva e cura. Sim, você nos veio mostrar. Obrigada por vir. Obrigado por vir, né? Por não nos esquecer. Agora que conhecemos Jesus, nunca mais vamos o perder. Ai. Obrigado por ser luz por onde você anda. Uma pequena lembrança aí Ai, do GFcast pra você. Obrigada. Ai, que lindo. Que Jesus abençoe, alargue as suas fronteiras cada vez mais. O teu pouco, na verdade, aos olhos humanos, os teus olhos pode ser pouco, mas um coração que recebe uma ação tua, uma palavra que tu se encorajou em liberar, ou um toque do teu violão, ou o livro, onde ele chegar, né? Vai abençoar, vai impactar. Que o Senhor alargue isso cada vez mais na tua vida, tanto tua visão, quanto o teu pensar, não só sobre o reino, sobre ti cada vez mais. Que mais bárbaras se levantem, né? Por esse Brasil afora, esse mundo afora. Amém. Muito obrigada. E alguma consideração final pra galera? Se preparem. Se preparem. Acho que essa é a melhor coisa que eu posso dizer, sabe? Porque muitas das coisas que eu vivi foi por ter me preparado antes. E às vezes nem sem saber que eu tava me preparando pra algo, sabe? Mas é ter esse coração sensível que meus pais sempre ensinaram, sabe? Aproveita as oportunidades, sabe? Busca conhecimento, estuda. E aí, qualquer coisa que surgia, eu ia lá e abraçava, sabe? Eu ia lá e fazia, ia lá e ajudava. E eu vejo muito nessa geração hoje em dia que eles não querem muito, né? Assim, pra que eu vou fazer isso, sabe? Pra que isso? E a gente tem que parar de perguntar pra quê, né? E ir fazer e confiar que Deus ele vai usar isso pra algo. Porque Deus ele usa tudo, sabe? Todas as ferramentas que tu tiver, ele vai usar. Tudo sabe? É útil no reino. Tudo é útil. Às vezes até o nosso próprio pecado, Deus vai lá e ressignifica e usa pra glorificar o nome dele. Então, tudo Deus ele usa pra glorificar, sabe? O nome dele e pra que o reino dele se expanda aqui. Então, independente se tu tem 10 ou 20 anos, sabe? Aproveita as oportunidades e ora por oportunidades para Deus te preparar. Porque eu nunca imaginei que eu ia para um país que eu ia precisar falar inglês e aprender outras línguas, sabe? Eu nunca imaginei isso. E se eu tivesse não, é muito trabalho agora, porque meu planejamento era terminar a faculdade, depois aprender inglês, e eu terminei a faculdade e já fui, nem ia dar tempo, né? Imagina se eu tivesse despreparada, sabe? A gente não sabe o que Deus quer pra nós amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Então, se surgir uma oportunidade, obviamente, pergunta ao Espírito Santo, é pra eu aceitar, sabe? É pra eu estar lá, porque nem toda oportunidade, né, é de Deus, mas se prepara, sabe? E vai lá e busca, assim, sabe? Busca teu pastor, pede conselho pra ele, teu líder, teus pais, sabe? O que tu faz, o que tu pode aprender. Tem muito curso online, tem muita coisa boa, sabe? Pra aprender, assim. Então, se entra lá na mídia da tua igreja, no grupo infantil, sabe?
expande o teu conhecimento, porque para preparar uma aula para criança, para adolescente, não é fácil. Tu vai ter que estudar, tu vai ter que pesquisar, vai ter que olhar desenho, vai ter que imprimir, aprender a linguagem deles. Então, a tua mente já vai expandir, sabe? Neurologicamente. E Deus vai expandir, sabe? Alargar as tendas, digamos assim, sabe? Ter ferramentas. Porque qualquer campo, seja teu próprio bairro ou do teu bairro transcultural, sabe? Tu tem que ter ferramentas, sabe? Não adianta chegar e não saber fazer nada, sabe? Aprende um instrumento, isso é muito essencial. Aprende um instrumento, aprende uma nova língua, é algo que eu falei lá na escola de verão, que Deus direcionou a falar, sabe? Ainda mais vocês que não pagam aluguel, não pagam luz, não pagam internet, não pagam comida. Usa esses recursos, Tem vários sabe? recursos, até o Duolingo hoje em dia ajuda Duolingo. muito. A gente tem a Bia, que é uma menina de 7, 8 anos lá, que é filha dos missionários lá da base. E ela sabe, ela tem convicção que ela vai pro Japão. E ela tá aprendendo japonês. Não, é japonês, né? Mandarim? Mandarim? Não. Japonês. Acho que é japonês. Mandarim é da China. Ela tá aprendendo no Duolingo. E ela vem falar várias frases aleatórias, assim, e a dicção dela, ela disse, não, eu vou pro Japão, eu sei que eu vou, eu tô me preparando. Uma menina de 7, 8 anos. Olha só, coisa sabe? linda. Então, se preparem, sabe? E não limite o que Deus quer fazer, sabe? Se Deus direcionar, ora por ousadia do Espírito Santo, que é o que eu tenho orado, né? Ora por coragem, se prepare e vai, sabe? Isso. Seja luz. E faça os teus discípulos agora, sabe? Prepara pessoas agora. Ajude pessoas agora. Vocês que são pais, líderes, sabe? Não trate os adolescentes como, são adolescentes aqui da igreja. Pensa que eles são, tipo, os próximos reformadores, os líderes, missionários. Olhar além, né? Olha além, sabe? Disso, não limita a tua visão aqui. Mas olha além, sabe? Eles são a água que vai saciar a sede em outros lugares. Eles são a pessoa que vai levar o pão, sabe? Da vida em outros lugares. Então, olhe com esse olhar além, que olhar além, eu acho que nos dá mais... não digo responsabilidade, sabe? Com as pessoas que a gente está trabalhando. Eu não sei quem os meus discípulos vão ser, os meus juniores vão ser daqui a um tempo, as minhas crianças vão ser daqui a um tempo, os bebês que eu cuido no berçário. Exatamente. Eu não sei quem eles vão ser daqui a um tempo, o que Deus preparou para eles, sabe? Então, eu não posso tratar como, é só bebê, não entende. E não momentâneo, né? Tudo Exatamente. É uma aprendizagem. Então, tudo é uma construção. Aprender também é servir a Deus, né? Então, jovem, aprenda muito, aproveite todas as oportunidades que você tem. Seja o melhor aluno da tua sala de aula. De preferência. Muito bem. Então, meus queridos, obrigado pela presença de vocês até aqui com a gente. Compartilha esse vídeo, manda para todos os seus amigos, né? Sua família e tudo mais. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado, Bárbara, por estar com a gente nesse episódio. Muito obrigada pelo convite também. Agradecemos mesmo você ter aceito. Esse episódio foi muito especial. Obrigada e Deus abençoe. Até o próximo episódio.